O texto que nós vamos estudar hoje está em Marcos 4, 26 a 32. Marcos 4, 26 a 32. Jesus disse ainda: O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com foice, porque chegou a colheita. Disse mais: Com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, e quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, como igreja, estamos aqui reunidos para cultuar o teu nome, o teu santo nome, para ouvir a tua palavra, Pai. Palavra essa, Senhor, que um dia encontrou um terreno fértil em nosso coração, Pai. Semente essa que foi plantada por alguém, Pai. Algum seguidor teu, Pai. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te pedimos, Senhor, continua falando aos nossos corações através da sua palavra, Pai. E que possamos sair transformados, Senhor, pelo seu poder em nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Um certo dia, você entra na sala de aula e o seu professor de ciência, ele diz que vocês agora farão um experimento. E para isso vocês vão precisar de um copinho, de um algodão, de uma semente de feijão, de água e de um pouco de paciência. Você provavelmente sabe do que eu estou falando, né? Você provavelmente já fez essa experiência no colégio. Eu acho que todo mundo aqui provavelmente já fez essa experiência no colégio. Nós temos um professor de biologia aqui, se ele trabalhasse com crianças da infância, provavelmente ele faria esse experimento com as crianças. É um experimento muito legal. Todos nós passamos por isso algum dia. A gente começa forrando a base do copo com algodão úmido e depois a gente coloca no algodão uma semente de feijão por cima. E a gente deixa ele em um local iluminado, mas sem luz direto, né, para que o feijão não se estrague. E a gente espera 2, a gente espera 3 dias, e sempre colocando algumas doses, pouquinhas de água aos poucos, até que um dia o grão vai começar a ficar enrugado e em seguida vai germinar. E vai começar a crescer. E então a gente vai ver aparecendo as raízes, a gente vai ver o caule e também as primeiras folhinhas. Depois a gente precisa plantar o feijão para que ele possa ter um lugar mais adequado do que um algodão. Mas o que é interessante é o poder que está contido em uma semente. Não sei se você já parou para pensar em algum momento a respeito disso. De uma pequena semente pode surgir uma grande árvore. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que um grãozinho de semente pode se tornar uma grande árvore? E que tudo o que ela precisa está dentro dela e depois é só colocar na terra. Esperar que a natureza, ou no caso, Deus, faça o trabalho. Mas tudo que ela precisa está lá dentro, daquele grãozinho de semente.
E é sobre isso, sobre o poder que existe nessas pequenas sementes, que Jesus contou essas parábolas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Os discípulos, eles estavam seguindo a Jesus e eles tinham grandes expectativas de Deus, muito em breve, estabelecesse o seu reino sobre a terra. Eles estavam diante do Messias. Mas eles estavam cada vez mais percebendo que o número daqueles que se opõem a Jesus cresce tão rapidamente quanto o número das multidões que o seguiam. Vinham pessoas, inimigos de todos os lados. Eles estavam imaginando, os romanos não serão expulsos da Palestina por um grupo de pescadores e uma multidão inquieta. Como nós vamos conquistar o reino novamente? Essa era a ideia de reinos que ele tinha. E certamente Jesus, ele ensinou essas parábolas para encorajar os seus discípulos. Eles possivelmente ficaram também desencorajados com o significado da parábola do semeador, que 1/3 das sementes se perderam. Lembram? Nós falamos sobre essa parábola há 2 domingos atrás. Poderíamos confiar apenas na resposta do coração humano para termos sucesso em nossa missão? Poderíamos apenas depender da resposta humana? Jesus, então, ele mostrou o outro lado desta verdade. Plantamos sementes. Plantamos sementes. E por si só, elas crescem. A semente tem vida em si mesma, como bem marcando. Porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus vivo. Vejamos as lições que nós podemos aprender nessa parábola. 26 e 27 versículos. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele acorda e dorme, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Primeiro, vejamos que nas duas parábolas, assim como na parábola que nós vimos sobre os diferentes tipos de solos, há a pessoa do semeador. É necessário que alguém semeie a semente. Um homem que lança a semente sobre a terra. Uma das primeiras coisas que nós podemos aprender com essa parábola é que é necessário existir um semeador. A terra, como nós sabemos, jamais ela produz grãos por si mesma. Ela é a mãe de todas as ervas daninhas, mas não do trigo, não da mostarda. Sem a semeadura, não há colheita. Assim como sem a pregação do Evangelho, não há conversão. Daí você pode me dizer, mas Deus pode salvar as pessoas como Ele quiser. Sim, Ele pode. E Ele quis que as pessoas fossem salvas por meio da pregação do seu Evangelho. Da pregação da sua palavra viva nos corações dessas pessoas. Olha o que nos fala Romanos 10, 13 a 15. Fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas, as boas novas. Precisamos, meus irmãos, semear a semente, semear a palavra de Deus. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a fazermos discípulos de Jesus. Deus escolheu a pregação da sua palavra como estratégia de crescimento para o seu reino. Nós temos uma responsabilidade aqui, como discípulos de Cristo. Nós temos que pegar a semente que é a palavra de Deus e jogar nos corações, nas terras boas. Plantar a semente nos corações das pessoas. Ele nos chamou, nos enviou para isso. Nós temos essa missão. Então esse semeador que já semeou a terra, já semeou a semente sobre a terra, ele dorme e ele acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. E naturalmente ele se levanta de noite e de dia, e ele se ocupa de outros trabalhos. Percebam que Jesus, ele não descreve a tarefa do semeador de um modo profundo. Não era do interesse dele, não era a sua intenção descrever as tarefas do semeador. Mas nenhum agricultor deixa de lavrar o solo, ou de remover as ervas daninhas, ou de irrigar com água a área plantada, nem de adicionar fertilizantes. Mas, no que tange a sementeira, ele está tranquilo. Ele adormece bem à noite. Ele repousa profundamente e com saúde até que amanhece e acorda descansado. Ele não se preocupa com a semente. E aqui seria errado nós pensarmos que nós estamos diante de um exemplo de um agricultor preguiçoso, indiferente à semeadura. Não. Acontece exatamente ao contrário, meus irmãos. Ele é indiferente à semente. A questão é que, em última análise, as atividades do agricultor não são capazes de fazer a semente germinar e crescer. Aquilo de que ele precisa agora, de que aquela semente precisa agora, que é o crescimento, só Deus é quem dá. Só Deus. Só Deus pode dá-lo. E Ele quer fazer. Por isso o agricultor, ele não se preocupa, ele não fica cavando atrás de grãos, ele não toma providência sem sentido para apressar o processo. Mas ele tem um dia normal e uma noite tranquila. Assim a semente germina e cresce, mas não sem Deus, sem o agricultor. Só Deus pode produzir vida e dar crescimento. A nossa tarefa é plantar. Deus é quem dá a vida. No texto que nós lemos hoje, no início do culto, 1 Coríntios 3, 6 e 7, ele fala, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? De Deus. De modo que o que planta, de que nem o que planta é alguma coisa,
e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Somente Deus pode fazer o seu reino crescer. Somente Jesus pode edificar a sua igreja. Somente Deus pode acrescentar aqueles que um dia vão sendo salvos. Todo esforço humano seria insuficiente para converter sequer uma vida. Só Deus pode. A nossa preocupação não deve ser com isso. A nossa preocupação deve: eu estou proclamando a mensagem de Deus? Essa é a minha preocupação. Eu estou lançando a semente nos corações? Em toda a terra que eu estou vendo, eu estou lançando a semente da palavra de Deus? Só Deus pode dar o crescimento. Mas perceba que o semeador não apenas não pode fazer a semente germinar, mas como também ele não sabe como ela germina. Deus age, meus irmãos, poderosa, misteriosa e inexplicavelmente na implantação do seu reino sobre a terra. Nós não podemos entender por que a semente produz resultados gloriosos em uma vida e em outra vida. Não podemos especificar a hora, nem o minuto em que uma vida se desabrocha a partir da palavra de Deus no coração humano. Não podemos explicar com os detalhes, os segredos da intervenção milagrosa de Deus no coração humano que ouve a mensagem da palavra de Deus. O semeador semeia, mas não pode fazer a semente crescer e nem entende como essa semente cresce. Essa não é a nossa tarefa. Procurar saber o que acontece. A nossa tarefa é semear. A terra, versículo 28, por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio de espiga. Quando o semeador lança a semente no coração humano, ela cresce secreta. Ela cresce silenciosamente, misteriosamente, imperceptivelmente. O semeador olha aquela semeadura e não vê coisa alguma acontecendo, não é mesmo? Está debaixo da terra. Não dá para saber. Ele não pode ver o resultado do seu trabalho. Ele não pode ver o resultado do seu labor, do seu suor. Ele não pode ver um sinal de vida e nenhuma transformação na pessoa. Mas a palavra de Deus está lá. Ela foi semeada. E pela operação do Espírito Santo de Deus, ela pode gerar transformação e vida. A divina semente muda as disposições íntimas da alma. Ela regenera o pecador e produz nele uma nova vida. E então essa pessoa se torna uma nova criatura. Essa semente foi. A semente tem vida em si mesma, irmãos. Porque ela é a palavra do Deus vivo. O Espírito Santo trabalha eficazmente nela.
através dela, para a expansão do seu reino sobre a terra. Confie no poder da semente. Confie no poder da palavra de Deus. Nós precisamos confiar na palavra de Deus quando nós pregamos, quando nós evangelizamos, quando nós compartilhamos essa palavra com aqueles que estão necessitados. Nós podemos não perceber, mas há um potencial enorme nas pequenas sementes de se tornar grandes árvores. Todo grande carvalho foi uma semente. Ninguém pode neutralizar a semente destinada a crescer. Ela é vitoriosa. Uma árvore ela pode romper os pavimentos de cimento. Quantos de nós já vimos isso acontecermos? Se é para ela crescer, ela destrói os pavimentos de cimento. E ela cresce. Ela pode arrebentar casas. Jesus ele estava dizendo para aqueles que estavam ouvindo essa parábola: tenham paciência. Exercite a sua fé. Persevere em oração. Continue agindo. Continue semeando. Continue plantando a palavra no corações de pessoas. O propósito de Deus não falhará. O Espírito de Deus, ele está trabalhando poderosamente, meus irmãos, em conexão com a sua palavra. Enquanto o semeador está dormindo, a palavra de Deus está agindo. Secreta, poderosamente, constante e eficazmente no corações para uma grande colheita. Precisamos confiar na palavra de Deus. Precisamos semear essa palavra. Eu acho essa parábola muito confortante. Saber que é assim que o reino de Deus funciona. Essa parábola nos ensina que as coisas que eu faço, que eu digo, embora elas pareçam infinitamente insignificantes para mim, podem ter significado eterno. Ele pode te usar na construção do seu reino. Ele pode te usar na construção. Eu não sei, eu não me lembro o nome dos missionários que Deus usou para falar o meu coração. Mas um dia, em um acampamento, durante um teatro, eu fui tocado pela palavra de Deus. Através de um teatro de 2 missionários que eram do navio Logos. Eu nem sei se eles sabem disso, provavelmente eles não sabem. Nós não sabemos. Fruto do nosso labor. Mas nós precisamos semear. Um dia todos nós fomos alcançados de alguém, a palavra de Deus. Precisamos pregar a palavra de Deus.
e crer que Ele pode nos usar. E apesar de nós, continue espalhando a semente de Deus, a semente do seu Evangelho. E se Ele usar, saiba que tudo isso é obra de Deus. Somos apenas os instrumentos que Ele quis usar para isso. Assim como um agricultor, ele usa os seus instrumentos. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do seu Redentor. Mas eu queria que a gente voltasse os nossos olhos para a parábola do grão de mostarda aqui. Pois ela tem tudo a ver com o que nós estamos vendo neste momento da parábola. Nós estamos falando sobre o crescimento da semente. E sobre uma pequena semente que se transforma em uma grande árvore. Versos 30 e 32 nos falam assim: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola nós o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda. Foi semeado. É a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez que ela foi semeada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. O grão de mostarda, meus irmãos, é um símbolo proverbial daquilo que é pequeno, daquilo que é insignificante. De tão pequeno, uma semente plantada, ela cresce e se torna uma hortaliça grande. A germinação resultante da semente de mostarda, ela cresce e ela continua crescendo até se tornar a maior das plantas que crescem na horta. Ela se assemelha a uma árvore mesmo. E, no certo sentido, nós podemos até considerá-la uma árvore. Ela tem longos galhos e que permite que as aves façam até seus ninhos sobre os galhos dessa planta. Nos dias de hoje, a semente de mostarda, ela ainda cresce vigorosamente na Palestina. A planta, ela alcança normalmente 3 metros de altura. E algumas podem atingir até 4,5 metros de altura. E no outono, quando os galhos eles se tornam um pouco mais rígidos, muitas espécies de árvores, elas acham ali um abrigo para se proteger das tempestades e para se recuperar da exaustão e para fugir do calor do sol. Meus irmãos, o reino de Deus começa pequeno, como uma semente de mostarda. A igreja, o agente do reino, ela também começou pequena e fraca. Sabe aonde? Em uma manjedoura, na verdade. O reino chegou como um bebê deitado numa manjedoura. Jesus nasceu em uma família pobre, numa cidade pobre, e cresceu como um carpinteiro pobre, que não tinha onde reclinar a cabeça. Os apóstolos eram homens iletrados, a maioria deles pescadores. O Messias foi entregue nas mãos de homens. Ele foi preso, foi torturado, foi crucificado entre 2 criminosos. A morte mais desonrosa que alguém poderia ter naquela época. Morte de cruz. Os seus próprios discípulos o abandonaram. A mensagem da cruz, ela é escândalo para os judeus. Ela é loucura para os gentios.
E em todas as coisas, o reino é loucura para o mundo. Parece fraco para o mundo. É fraqueza. Aos olhos do mundo, o começo da igreja reveste-se de fraquezas. E eu olho para cada um de nós que estamos aqui hoje. Cada um de nós que estamos aqui sentados. E eu penso que Deus, Ele pode nos usar poderosamente para alcançar o centro de São Paulo. Somos poucos. Somos mesmo. Todos nós sabemos. Somos poucos. Não temos nenhum poder financeiro, mesmo. Quem de nós tem esse poder financeiro? Nós não temos nenhum poder político ao nosso lado. Ninguém de nós é conhecido pelo Brasil afora. Mas Deus está dizendo aos seus discípulos que estão ouvindo essa mensagem, estão ouvindo essa parábola. Seus 12 discípulos. E lembre-se, nós somos mais. Ele está dizendo: não confie em vocês. Não confie na força de suas mãos. Não confie na força do seu suor. Confie na palavra de Deus. Confie que essa palavra pode fazer morada nos corações das pessoas que nós vamos semear. Confie no poder do verdadeiro evangelho. Não procure artimanhas do mundo para fazer com que essa igreja cresça. Apenas confie na palavra. Apenas semeie. Apenas semeie. Apenas preguem a palavra. Façam discípulos. De pequenas sementes surgem grandes árvores. Grandes resultados desenvolvem-se a partir de pequenos começos. Grandes rios surgem de pequenas nascentes. O carvalho forte e alto cresce a partir de uma pequena. A parábola do grão de mostarda é a história dos dois contrastes entre o começo insignificante e um desfecho surpreendente. O reino de Deus é como tal semente. Agora parece pequeno. Agora, diante de tanto mal, diante de tantos pensamentos distorcidos que nós vemos por aí, de tantas cosmovisões humanísticas que são distorcidas e distorcem aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, pode parecer que o reino de Deus é pequeno, insignificante. Não vai dar conta disso.
nós não vamos conseguir alcançar o centro. Nós somos tão poucos. Mas lembre-se, a palavra de Deus fala, o reino de Deus vai alcançar isso com a sua glória. A semente servidor. A igreja cresceu a partir do Pentecostes de forma extraordinária. Aos milhares, os corações iam se rendendo à mensagem do Evangelho. Os corações duros eram quebrados, doutores e analfabetos se prostravam diante da palavra de Deus. A igreja se expandiu por toda a Ásia, por toda a África, por toda a Europa. O Império Romano, com as suas forças, não puderam deter o crescimento da igreja. As fogueiras não puderam destruir o entusiasmo dos cristãos. As prisões não intimidaram os discípulos de Cristo Jesus, porque todas as partes preferiam morrer a blasfemar a Cristo. Os cristãos preferiam o martírio à apostasia. E o reino de Deus continua crescendo hoje, em todo o mundo, de todos os continentes. Aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo vão se juntando nessa grande família, ao imenso rebanho de Cristo Jesus. Um pequeno rebanho que começou lá, mas que agora está completando o mundo inteiro. E nós não estamos vendo. Assim como o semeador não consegue ver a semente que está sendo plantada, que foi plantada e que está sobre a terra, nós não percebemos o tamanho do reino de Deus. O reino de Deus é como uma pequena semente que cresce. E em seu crescimento ela pode destruir concretos, como eu disse antes, quebrando todos os outros reinos e enchendo toda a terra, como as águas cobrem o mar. Podemos ser pequenos, podemos, mas eu creio, não por mim mesmo, nem mesmo por vocês, mas pelo poder da palavra de Deus, nós cremos que nós podemos sim alcançar o centro de São Paulo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nós podemos crescer e ser bênção para muitas pessoas. Precisamos semear as sementes e crer que o nosso Deus pode fazer com que essas sementes cresçam, germinem nos corações. Deus, Ele continua trabalhando para o crescimento do seu reino, meus irmãos. Que nós possamos ser bons instrumentos em suas mãos, confiando que um dia a colheita virá. Verso 29. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com foice, porque chegou a colheita. Meus irmãos, a vitória é certa. A colheita está se aproximando. Certamente chegará o momento exato e decisivo e decidido nos planos de Deus. Então o reino de Deus será revelado com todo o seu esplendor e toda a glória. Não mais como um pequeno bebê numa manjedoura, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele virá novamente. Mas como semeadores nós devemos ter paciência até a colheita. Tiago diz, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber os primeiros e as últimas chuvas. Sede vós pacientes, e fortalecei-vos os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima.
A segunda vinda do Senhor será um dia glorioso da história. O mais glorioso da história de toda a humanidade. Ele virá com grande poder e majestade. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todos remidos receberão um corpo glorioso e reinarão com Ele para sempre. Somente Deus conhece o dia da colheita. Nós devemos semear até aquele dia glorioso, meus irmãos. Nós temos a promessa de que o nosso trabalho no Senhor não é vão. A palavra de Deus não volta vazia. Devemos trabalhar e esperar a colheita final. Nós recebemos a ordem de semear, mas Deus detém todo o controle soberano sobre o crescimento. E quando o fruto estiver maduro, então virá a ceifa. Que nesse dia nós possamos ouvir do nosso Senhor: muito bem, servo bom, fiel. Você foi fiel no pouco. Você foi fiel no pouco, naquilo que era pequeno. Sobre muito te colocarei. Venha e participe da glória do seu Senhor. Vamos orar. Deus, nós, Pai, te agradecemos pelo poder da sua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque um dia essa semente foi plantada nos nossos corações e germinou e cresceu e trouxe vida, Pai, para cada um de nós. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a cada dia a sermos bons semeadores, assim como um dia, Pai, fomos semeados. Que nós possamos crescer a ponto de dar fruto, Pai, e lançar a semente sobre a terra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons semeadores e a confiar no poder da sua palavra, Pai. Nós podemos não ver, mas a palavra desce gloriosamente nos corações daqueles que foram semeados. Nós te pedimos, Pai, revigora as nossas forças, Pai. Revigora as nossas forças, Senhor. Faz com que a gente possa, assim como o semeador, dormir e acordar e estar descansado para sermos bons trabalhadores no seu reino, Pai. Revigora as nossas forças para que possamos ser bons semeadores, Deus. Não deixe que o diabo, Senhor, coloque nos nossos corações, Pai, a indiferença, Pai, a preguiça, Senhor, a falta de confiança na sua palavra, Pai. Nós não devemos confiar em nós mesmos, Pai. Nós não devemos confiar nas forças de nossas mãos, mas devemos confiar que uma simples palavra que está contida na sua gloriosa palavra, Pai, pode fazer a diferença na vida das pessoas que estão na nossa volta, Pai. O Senhor pode frutificar essa palavra, Pai, germinar e trazer vida, Senhor, nos corações. Nos ajuda a sermos uma boa igreja para a tua glória, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos, Pai, assim como a semente de mostarda, que é pequena, Pai, nós sabemos, mas que pode crescer, Deus, e abrigar, Deus, tantos pássaros em seus galhos, Pai, que nós possamos ser assim e abrigar tantas pessoas que precisam da tua palavra, Deus, que precisam do teu evangelho, Senhor, nesse centro, Pai. Que nós possamos, Pai, sermos, Senhor, essas pessoas que semeiam para que tenhamos uma boa colheita. Nos dê força e vigor para que isso aconteça em nossa vida. É no nome do seu Filho amado Jesus que nós oramos.